O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram, quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, irei todos morrer do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta, porque está inutilizando a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Deus é providente. E Deus foi muito carinhoso conosco neste nosso acampamento Livrai-nos do Mal, a partir daquilo que Ele deu a nós como tema principal, como luz para a nossa reflexão. Você percebeu que os pregadores que aqui passaram, a Luzia, o Ironi, o Roberto Tanus, você percebeu que as nossas orações, que as eucaristias, que os momentos de adoração foram centrados no clamor que os apóstolos, que os discípulos fizeram a Jesus: Senhor, ensina-nos a rezar. Vamos dizer mais uma vez isso. Nós não podemos esquecer nem um dia da nossa vida desse pedido. Vamos juntos dizer: Senhor, ensina-nos a rezar. Tudo foi marcado por essa dinâmica, porque Deus deu aos discípulos uma oração que passo por passo foi sendo meditada através de cada pregador, de cada palavra, de cada direção, nesses dias de acampamento. A oração do Pai Nosso. Foi essa oração que em cada trecho nós recebemos uma meditação e um ensinamento, uma direção que o Senhor nos deu, que o Senhor nos mostrou, que o Senhor nos indicou para a nossa vida. Nós experimentamos o ensinamento de Deus, aquilo que nós pedimos, Deus nos concedeu o entendimento desses dias. Senhor, ensina-nos a rezar. E eu queria que você repetisse comigo o seguinte: Senhor, ensina-nos a rezar, para que a oração provoque na minha vida uma experiência de conversão, uma experiência de mudança, uma experiência de vida nova. Senhor, ensina-me a rezar, para que eu não volte para a minha casa do mesmo jeito. Talvez eu tenha até sido agraciado por um milagre, por uma cura, por uma libertação, mas Senhor, não permita que eu volte para minha casa sem experimentar a graça da conversão. Por isso eu te peço, Senhor, ensina-nos a rezar, para que a oração nos leve à conversão. Meus queridos, esse tempo litúrgico que nós estamos vivendo, que é o tempo quaresmal, ele nos recorda muitas vezes a experiência que aquele povo de Israel viveu no deserto. A experiência na caminhada desse tempo que Israel passou no deserto, 40 anos, passando por uma peregrinação, um tempo de provação, um tempo de purificação. Eu queria que você pegasse a palavra no livro do Deuteronômio, no capítulo 8, e veja, a partir do capítulo 8, no versículo 1, escuta o que vai ser dito a esse povo. Tem cuidado, Deuteronômio 8:1, tem cuidado em pôr em prática os mandamentos que hoje te prescrevo, para que vivais, vos multipliqueis e entreis na posse da terra que o Senhor jurou dar aos vossos pais. Versículo 2: lembra-te de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te conduziu nesses 40 anos no deserto, para te humilhar e te pôr à prova, para conhecer tuas intenções
e saber se observarias ou não os mandamentos. Ele te humilhou, fazendo-te passar fome, e depois te alimentou com maná, que nem tu, nem teus pais conheciam, para te mostrar que não só de pão vive o ser humano, mas de tudo o que procede da boca do Senhor. Tuas vestes não se gastaram pelo uso, nem os pés se incharam durante esses 40 anos. Reconhece, pois, em teu coração, que como um homem corrige o seu filho, assim te corrige o Senhor teu Deus, para que guardes os mandamentos do Senhor teu Deus, e andes nos seus caminhos e os tema. Deus provou esse povo, como diz o livro do Deuteronômio, no deserto, para que fosse revelada a esse povo um mistério que estava guardado no coração desse povo. E que mistério que estava escondido, e que esse tempo de prova, que esse tempo de humilhação, esse tempo que Deus os permitiu viver no deserto, trouxe à luz o pecado desse povo. Mas para que, meu Deus? Para que trazer à luz o pecado desse povo? Para que, meu Deus, provar esse povo, colocar esse povo na provação, no deserto? Porque Deus não quer perder ninguém. Diga para quem está do seu lado: Deus não quer perder você. Diga para quem está do outro lado: Deus não quer perder você. Talvez muitas vezes você também diga: para que, Senhor, essa provação? Para que, Senhor, esse momento de dor que eu vivo? Para que, Senhor? Deus não quer perder você. Guarde isso. Deus não quer perder você. Deus não quer perder as pessoas da sua família. Deus não quer que você se desvie do caminho. Deus não quer que você permaneça no pecado, na fraqueza, na infidelidade. Deus quer que você viva na retidão. Mas olhar para o deserto que esse povo passou, e que inspira esse tempo quaresmal, o deserto que Jesus passou, sendo também provado, tentado por Satanás, é fazer também a experiência de olhar para Deus e dizer: Deus trata o seu povo que caminha no deserto com carinho e com proteção. Quando esse povo sentiu fome, Deus tratou esse povo com carinho, dando a este povo o maná. Quando o povo começou no seu pecado a murmurar contra Deus, que já estava enojado daquele alimento que caía do céu todos os dias, e queriam comer carne, Deus envia as codornizes. Aquele povo sentiu sede no deserto, e Deus fez brotar da rocha água para saciar a sede. Deus iluminava o caminho daquele povo com uma nuvem de fogo durante a noite, e durante o dia aquela nuvem era sombra para que aquele povo não cozinhasse no sol escaldante do deserto. Ao mesmo tempo que Deus prova, Deus cuida, com carinho e com proteção. Diga: obrigado, Senhor, porque eu sei que é assim que o Senhor me trata. O Senhor muitas vezes permite que eu seja provado, para que eu seja purificado dos meus erros, das minhas fraquezas, dos meus pecados. Na verdade, Senhor, as provações, na realidade, Senhor, as provações as quais
muitas vezes a minha vida é submetida, são um sinal de que o Senhor está me dando uma chance para que eu experimente verdadeiramente a conversão. E para que, peregrino nesta terra, eu não morra, mas eu tenha a vida eterna. Para que, estrangeiro nessa terra, experimentando a graça da conversão, eu possa, Senhor, ter a certeza de que o que me espera é bem maior do que os sofrimentos do tempo presente. É a glória do céu. Diga para esse irmão que está do seu lado: o que te espera, meu irmão? O que te espera é a glória do céu. Por isso não desanima, dá uma sacudida nele daqui para frente. Depois desse acampamento, dá uma sacudida nesse irmão. Depois desse acampamento, não desanima mais. Quando vier a provação, vier a dor, o sofrimento, porque maior vai ser a glória que irá se revelar na sua vida no dia final. Aceita o teste, a prova, a dor, porque Deus trata o seu povo com carinho e proteção. Segura na mão desse irmão e diga: você não está sozinho não. Deus cuida de você. Deus cuida do seu povo. Deus acredita. Diga para ele: é absurdo, né? As coisas que você já fez, diga para ele: as coisas que você já fez, e Deus ainda acredita em você. Mas Deus, balança a mão do seu irmão, mas Deus acredita em você. Você está passando por esse deserto, mas Deus cuida de você com carinho e proteção. Basta você dizer ao Senhor: ensina-me a orar, ensina-me a rezar, e pela força da oração você vai conseguir enxergar muito além dessa provação. Você vai conseguir enxergar o céu que Deus tem preparado para você. Balança a mão dele e diga: aguenta firme, aguenta firme. O céu é o nosso lugar, vale a pena. Não desista. Se vier a tentação de desistir, você grita: Senhor, ensina-me a rezar, não me deixa desistir, não me deixa cair na tentação, livra-me de todo mal. E você vai ver, diga para o seu irmão, balança a mão dele, você vai ver o carinho e a proteção de Deus na sua vida. Você vai ver, pode ter certeza que você vai ver. Não duvide, você vai ver. Aplauda essa certeza que o Senhor nos dá nessa tarde. Mesmo nas provas, mesmo no deserto, na escuridão, eu tenho certeza que como Deus caminhou com o seu povo naquele deserto, cuidando desse povo com carinho e proteção, Deus está nesse deserto que nós passamos nesse mundo para chegarmos à vida eterna. Mas é preciso orar, é preciso intimidade, é preciso comunhão. Como começou essa caminhada no deserto? Começou a partir dessa liturgia de hoje. Olha que Deus extremamente misericordioso e amoroso, que Deus carinhoso é o nosso Deus. Versículo 6 do Êxodo, do capítulo 3 da liturgia de hoje. Depois que Deus disse para Moisés: não te aproximes, tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde está é uma terra santa. Continua o texto:
e acrescentou: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés cobriu o rosto, pois temia olhar para Deus. E o Senhor lhe disse: eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa da dureza de seus opressores. Sim, eu conheço os teus sofrimentos. Imagina, Deus está falando isso para mim e para você. Escuta, eu vou começar lá do versículo 7. E o Senhor disse a Moisés, e o Senhor disse: qual é o seu nome? O Senhor disse ao Padre Roger: eu vi a aflição do meu povo que estava no Egito, e eu ouvi o clamor por causa da dureza dos seus opressores. Sim, eu conheço os seus sofrimentos, e eu desci para libertá-los das mãos dos egípcios e fazê-los sair daquele país para uma terra boa e espaçosa, uma terra onde corre leite e mel. Veja como é o nosso Deus. O nosso Deus é capaz de descer. O nosso Deus é capaz. A Sagrada Teologia usa esse termo na carta aos Filipenses, quando Paulo vai dizer de Cristo que se rebaixou. Deus é capaz de fazer essa kenosis, de vir ao nosso encontro, de se deparar com a nossa realidade, com o nosso cansaço, com o nosso sofrimento. Deus é capaz de escutar o nosso clamor. Deus é capaz de se sensibilizar com a nossa dor, com a opressão, com a angústia, com a tristeza que muitas vezes nós vivemos. Deus é capaz de olhar para nós e se compadecer, olhar para nós com compaixão, olhar para a nossa dor, olhar para a nossa enfermidade, olhar para a realidade da nossa família. Deus é capaz de descer até você. Deus é capaz de se comunicar com você. Deus é capaz de fazer exatamente o que Ele está dizendo para Moisés: eu desci porque eu escutei o clamor do meu povo. Eu desci porque eu vi o sofrimento do meu povo. Um Deus tão grande, um Deus tão santo, um Deus tão forte, é capaz de descer, de se aproximar de você, de se aproximar de mim. Nosso Deus é esse Deus que desce, que vem para junto do pobre, que se encontra no monturo, no monte de lixo. É um Deus que é capaz de se aproximar do fraco, do pecador, e dizer: eu te dou uma chance, eu acredito em você, eu vim te libertar. E Moisés pergunta para Deus, e Deus revela para ele, em dois momentos, o nome: eu sou o Deus dos vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó. Ou seja, eu sou o Deus que não me esqueço dos meus amigos. Eu sou o Deus que não me esqueço daqueles que são meus amigos. E num segundo momento, estudei alguns exegetas que eles não traduzem da maneira que nós escutamos o nome de Deus. Nós escutamos na leitura do missal a tradução dizendo: eu sou aquele que, esse é o meu nome. Deus vai dizer, se perguntarem o meu nome, você vai dizer: eu sou aquele que sou. Mas eu conheço alguns bons exegetas que vão dizer que Deus disse a Moisés: eu sou aquele que será. Por quê? Porque o meu povo vai ver quem verdadeiramente eu sou quando eles começarem a ver
os milagres, os sinais, os prodígios, o que eu farei para libertá-los da escravidão? Eu sou aquele que será. Eles verão quando o mar se abrir e eles passarem a pé enxuto. Eu sou aquele que será quando eles verem a água brotando da rocha no deserto. Eu sou aquele que será quando eles verem cair do céu o alimento todos os dias, o necessário. Eu sou aquele que será quando eles verem, Moisés, o meu amor por eles, o meu perdão. Eu sou aquele que será quando, por causa do pecado deles, eles forem feridos pela serpente venenosa, e você erguer uma haste de bronze, uma serpente de bronze, e quando eles olharem para essa serpente e o veneno for curado, eu sou aquele que será quando eles me experimentarem, quando eles me tocarem, quando eles verem que em muitos momentos eu poderia tê-los destruído, mas eu agi com misericórdia. Verdade ou não é que nós já merecíamos ter sido destruídos há muito tempo? Verdade ou não é que, me desculpe usar esta palavra, que nós temos sido sacanas com Deus? Verdade ou não é que nós estamos convivendo dia a dia com o pecado e não temos tido a coragem de colocar diante da luz de Deus a nossa fraqueza, e temos convivido com ela, nos acostumando ao pecado? Nós nos acostumamos ao pecado. Pessoas com problemas na sua afetividade, na sua sexualidade, líderes, pessoas de frente que se acostumam com o seu pecado. Eu no pecado ou na santidade, eu prego, Deus faz do mesmo jeito. Se acostuma. Se acostuma, acha que é normal. Quantos de nós trazemos vícios e não trabalhamos esses vícios? Eu sou aquele que será, aquele que veio para vos libertar da escravidão. Deus continua sendo o mesmo. E eu preciso dizer para você nessa tarde de domingo, nesse dia abençoado, Deus continua sendo o mesmo, e por isso Ele não quer que você continue sendo o mesmo nesse pecado, nessa infidelidade, nessa vida mentirosa de escravidão que você tem vivido, que eu tenho vivido, que nós temos vivido. Eu não quero apontar o dedo para você, mas eu quero dizer que nós temos vivido, que eu como consagrado, como sacerdote tenho vivido. Eu preciso criar vergonha na cara, como você precisa criar vergonha na cara e mudar de vida. Deus está dizendo para mim e para você hoje, que Ele quer que nós mudemos de vida. Como eu posso olhar para esse Deus que diz: eu desço até o meu povo, eu venho socorrer o meu povo, e eu ficar indiferente? Como eu posso ficar indiferente vivendo na mesmice, de encontro em encontro, de missa em missa, de grupo em grupo, de louvor em louvor, sem mudar de vida? Meus queridos, vocês que estão próximos do altar, estão no risco iminente de se acostumarem. Eu ainda me lembro, ao ouvir as pregações de um homem de Deus, que está no nosso meio, aqui em Cachoeira Paulista, chamado Monsenhor Jonas Abib, que eu queria que você aplaudisse nessa hora. Pregações radicais, chamando a atenção para a conversão, para a mudança de vida. E ali aquele jovem que tinha saído das drogas, da prostituição, do álcool, que era eu, escutando as pregações, Deus foi purificando. Eu ainda me lembro bem
Eu estava no início da minha caminhada. Eu ainda não tinha dado um basta em tudo na minha vida. Eu contava isso numa pregação agora nos Estados Unidos, quando eu estava lá. E eu ainda guardava algumas coisas do homem velho, muita coisa. E o meu primo, chamado Helder, eu estava no grupo de oração, eles disseram: vamos para um Halel, que é um encontro de bandas católicas. Falei: vamos embora, eu quero Deus. Aonde tiver Deus eu quero ir atrás. E lá nós dividimos os carros. Um carro ia ouvindo pagode, o outro ia ouvindo umas fitas de um tal de Padre Jonas Abib, que eu não tinha ouvido a voz dele ainda. Falei: eu acho que eu quero ir no pagode. A gente já vai para coisa da igreja mesmo, né? Já vai ficar ouvindo palestra, vai ter missa, vai ter louvor. Mas na hora do sorteio dos carros eu caí no carro da palestra. E essa palestra, o tema dela era: o pecado quer nos destruir. E o Padre Jonas contava uma história nessa palestra. E ele começou a pregar, e aquilo foi entrando no meu coração. Aquela palavra era uma palavra de poder, foi entrando na minha mente, foi tocando os meus sentidos, e foi provocando em mim uma reação. E chegou um momento, ele contou o seguinte: um membro da comunidade Canção Nova, se eu não me engano, tinha um irmão que jogava na seleção brasileira de vôlei. E esse jovem jogador fumava escondido do técnico, para o técnico não saber. E um dia, numa viagem para um jogo, ele esqueceu a carteira de cigarro no bolso, e o técnico viu. E o técnico disse para ele: se você não jogar fora, se você não tomar uma decisão agora de jogar fora e nunca mais colocar esse cigarro na sua boca, eu quero dizer para você que você não joga mais no meu time. E o Padre Jonas pegou aquele exemplo e começou a dizer: aqueles pôsteres que estão colados no seu quarto de bandas de rock, aqueles discos, aquelas fitas, aquelas roupas consagradas, essas músicas que são mais pornofonias do que música, se você não jogar fora, você não vai jogar no time de Deus. E eu falava: meu Deus, esse homem está vendo o meu quarto, meu Deus, esse homem está vendo a minha vida, meu Deus, o que vai ser de mim? Eu quero jogar no seu time. E eu queria que aquele carro voltasse para eu jogar fora aquilo que era velho. Eu acredito que Deus continua sendo o mesmo Deus que nos provoca a conversão a decisões radicais. Eu acredito que esse Deus que eu aprendi a amar e conhecer através desse profeta de Deus chamado Monsenhor Jonas Abib não mudou. Ele é o Deus da Canção Nova, Ele é o Deus da igreja, Ele é o Deus da nossa vida. E eu joguei tudo fora há 19 anos e nunca mais peguei de volta. Nunca mais eu peguei de volta. Não vou dizer para você que eu não fui tentado, não. Fui, mas a proposta que me foi feita por Jesus Cristo foi de viver uma vida de radicalidade, uma vida de conversão. E logo aí eu fui chamado por Deus ao sacerdócio. Sabia que eu era Canção Nova, e eu resisti a Deus. Fui para a diocese porque era mais perto da minha casa, da minha família, dos meus amigos, da minha cidade. Fui para a minha diocese porque o meu pároco me deu todo apoio, toda a amizade que eu precisava naquele momento. Mas o meu coração era Canção Nova. E eu cheguei no seminário, no primeiro ano eu tive algumas decepções. E o meu psicológico descarregou na minha sexualidade. Eu que desde a minha conversão em 95 estava vivendo a castidade,
radical como eu ouvia o Padre Jonas pregar, comecei a cair no pecado da masturbação. E eu dizia para Deus: mas como que eu vou ser padre assim? Como que eu vou me masturbar no sábado e consagrar com a minha mão suja de pecado o seu corpo e o seu sangue no domingo na Santa Missa? E eu dizia: meu Deus, ou eu sou ou eu não sou. Se o Senhor me libertou da droga, do álcool, se o Senhor me libertou de tanta coisa muito mais grave, eu sei que o Senhor pode me libertar, e eu não vou me acostumar ao pecado, eu não vou ficar alisando o pecado na minha vida. Eu dizia para Deus: eu não posso aceitar o pecado na minha vida, porque eu não fui criado por Deus para o pecado, eu fui criado por Deus para a santidade, eu fui criado para o céu. E um dia eu tinha caído à noite, e eu me confessei de manhã com o confessor do seminário. Fui para a faculdade. Quando eu voltei da faculdade, eu fui tomar banho e eu caí de novo. E eu falei para Deus na capela: Senhor, se o Senhor não me libertar, se o Senhor não me tirar desse pecado, eu vou desistir da minha vocação. Porque ou eu sou santo, ou eu sou santo. Eu não aceito o pecado na minha vida. Mas ali eu disse para o Senhor: eu vou parar por um tempo de comungar, porque eu não vejo mudança. Como que eu posso ter confessado há 4 horas atrás e ter feito a mesma coisa? E ali na capela, com o livrinho da Imitação de Cristo, eu abri esse livro e estava escrito assim: não te deixes enganar pelo diabo, não sejas orgulhoso, humilha-te diante do sacerdote, confessa o teu pecado. Falei: Jesus, vou passar óleo de peroba na cara e vou confessar com o mesmo padre. O que ele vai pensar de mim? E eu desci as escadas, lembro como se fosse hoje. A capela era no 2º andar. Eu desci as escadas, bati na porta do padre. Falei: padre, posso entrar? Todo acanhado, vergonhado. Ele disse: pode. O que você quer? Eu falei: eu quero me confessar. Ele falou: sim. Pois não. Eu falei: olha, padre, eu digo para o senhor que eu acho que eu estou brincando com o sacramento, mas eu não quero ficar em pecado. Eu me arrependi, eu já chorei na capela, mas parece que não há um propósito de mudança na minha vida. E o padre traçou o sinal da cruz e me perguntou: qual é o pecado? Eu falei: aquele que eu confessei de manhã. Ele falou assim: mas eu não lembro qual é o pecado. Eu falei: ai meu Deus, ainda tem que passar por essa vergonha, falar esse nome feio. Padre, eu pequei no pecado da masturbação. Ele pegou o meu rosto, colocou na frente do dele, olhou nos meus olhos e ele disse: eu vejo que você quer ser santo. Por isso eu te digo, se você precisar vir aqui 10 vezes no dia, venha, mas não fique no pecado, porque Jesus te perdoa o seu pecado, meu filho. Ele traçou sobre mim, ele impôs as mãos, proclamou a fórmula da absolvição, e eu saí dali. E fazem mais ou menos 15 anos que eu nunca mais caí nesse pecado. Porém, é preciso ser inconformado. Eu não posso me conformar com as coisas desse mundo. Eu, como padre, não posso achar que para eu viver o celibato eu posso ficar ouvindo música romântica que vai provocar minha
minha sexualidade, que vai provocar a minha afetividade. Por isso que a gente diz: cuidado com o que você ouve, porque aquilo que você está caindo é fruto do que você está assistindo, é fruto daquilo que você está escutando, é fruto dessas coisas que o diabo coloca diante de nós para nos escravizar. Eu desci, eu sou aquele que será. Eu desci porque eu escutei o clamor do meu povo que estava escravo no Egito. Eu desci, eu vim até esse povo. E isso fica muito mais presente diante dos nossos olhos quando nós olhamos para Cristo, quando nós olhamos para a cruz, e nós vemos que verdadeiramente Deus desceu, não só ali através de Moisés, com a autoridade, com a vara, mas Deus desceu, Deus se fez homem, Deus se colocou na nossa carne pecaminosa, não cometendo pecado, mas Ele veio para te resgatar, para te tirar das trevas, para te libertar da escravidão, para te dar uma vida nova. Desculpa falar assim, para que você crie vergonha nessa sua cara. Nós somos sem vergonhas, nós não temos vergonha na cara. A gente insiste em permanecer, a gente dá desculpa, a gente se auto-justifica. Tem gente pior do que eu na igreja? Não, você tem que ser santo. João Paulo II, quando veio ao Brasil, ele gritava: o Brasil precisa de santos, de gente de têmpera, de coluna vertebral, de gente que anela a sua vida no céu e não nessa terra, de gente que tem um padrão alto de moral, de bons costumes, de valores. Esse é o povo escolhido. Dá uma olhadinha para quem está do seu lado. Esse é o povo escolhido. É você que Deus escolheu, é você que Deus elegeu, é você que Deus não quer perder. Diga para o seu irmão: Deus não quer te perder. É você. Diga para ele: Deus não quer te perder. Dá uma sacudida nesse irmão: Deus não quer te perder. O nosso querido Papa Bento XVI, nosso Papa emérito, ele vai dizer o seguinte: a tentação vem do demônio, mas faz parte da missão messiânica de Jesus vencer as grandes tentações que desviaram a humanidade de Deus e continuam a desviar. Ele deve, como vimos, suportar as tentações até a morte na cruz, e assim abrir-nos o caminho da redenção. Não é só depois da morte, mas também nela e em toda a sua vida, que, por assim dizer, ele deve descer ao inferno, ao espaço das nossas tentações e derrotas, para nos pegar pela mão e nos trazer para cima. Vou repetir esse último pensamento que está no livro Jesus de Nazaré, volume 1, do Papa Bento XVI. Não é só depois da morte, mas também nela e em toda a sua vida, que, por assim dizer, Cristo deve descer ao inferno, ao espaço das nossas tentações e derrotas, para nos pegar pela mão e nos trazer para cima. Vira para quem está à sua direita e diga para esse irmão: Cristo é capaz de descer ao inferno, ao espaço das suas tentações e das suas derrotas, para te pegar pela mão e te trazer para cima. Diga para quem está do outro lado: Cristo é capaz de descer ao inferno, ao espaço das suas tentações e derrotas, para te pegar pela mão
e te trazer para cima. Porque Ele não veio para te condenar, Ele veio para te salvar. Ele veio para te dar a vida eterna. Ele está estendendo a mão e Ele quer te tirar desse abismo. Agora Ele está perguntando a você: você quer? Ele está perguntando a você que me ouve de casa: você quer? Ele desce ao inferno, ao espaço das nossas tentações, como Ele desceu naquela sarça ardente e falou com Moisés: eu estou descendo dos céus para libertar o meu povo, porque eu escutei o clamor daqueles que estão escravos, humilhados no deserto do Egito. E Ele desce aos infernos, a realidade, ao espaço das nossas tentações, das nossas derrotas, para nos pegar pela mão e nos trazer para cima. Se você quer, diga para Ele: eu quero, Senhor. Se você quer de verdade, diga mais forte: eu quero, Senhor. Se você quer de verdade, diga para Ele: eu quero agora, Senhor. Que o Senhor desça comigo nas minhas tentações, nas minhas derrotas, me estenda a mão e me chame para cima. E eu queria que agora você dissesse para Jesus aí: quais são as suas tentações? Quais são as suas derrotas? Onde você tem caído? Diga, feche os seus olhos e diga agora para Jesus: desça no meu inferno, Senhor. Esse é o meu inferno. Escuta Jesus dizendo, pegando aquilo que tinha acontecido no Evangelho, aqueles galileus que haviam sido mortos e o sangue deles jogado no templo em profanação. Eles não são piores do que vocês. Se vocês não se converterem, morrereis do mesmo modo. Ele pega o exemplo daquela torre que havia caído em Jerusalém, em que 18 pessoas haviam morrido, e ele diz: eles não são piores ou melhores do que vocês. Se vocês não se converterem, vocês perecerão do mesmo modo. Diga para Jesus agora: Jesus, segura na minha mão e vai lá nesse inferno, desse pecado que tem atormentado a minha vida. Jesus, vai comigo nesse vício do cigarro e me arranca desse vício do cigarro. Vai comigo agora, Jesus, segura na minha mão e me arranca do vício do álcool, do vício da droga, me arranca do adultério, me arranca da pornografia na internet, do vício da masturbação. Diga para Ele qual é o seu inferno, qual é a sua queda, a sua irritação, os palavrões que saem da sua boca, a sua murmuração. Só reclama, só vê as coisas negativas. Diga para Jesus agora qual é o seu inferno, qual é a sua queda, aonde você está nessa derrota que tem te humilhado. Satanás tem humilhado a muitos de nós. Diga para Jesus: vai comigo nesse meu inferno, porque eu não quero mais. Hoje eu quero tomar uma decisão, eu quero me converter. Hoje eu quero tomar uma decisão, eu não quero continuar na mesma vida. Eu não sei se você está percebendo que o Padre está te convidando à oração. Diga agora para Jesus: desce comigo nessa situação. Os pensamentos maus, os desejos maus, os afetos desordenados que eu trago em mim, os olhares, Senhor, pecaminosos, sujos, impuros, maliciosos. Diga para Ele: a raiva, o ódio, a mágoa. Senhor, eu sou uma pessoa rancorosa. Desce comigo agora no meu inferno, desce comigo agora na minha derrota, desce comigo agora, porque eu sei que se eu não me converter eu vou perecer. E a morte que o Senhor está dizendo no Evangelho, Jesus, não é uma morte meramente física, mas é a morte para o Senhor, é para Deus. É um coração seco, morto,
para Deus e diga: desce comigo, Senhor. Desce comigo no meu inferno, desce comigo no meu pecado, desce até essa realidade e me arranca. Eu não quero mais, diga para Ele: basta. Eu não quero mais esse tipo de música nos meus ouvidos. Eu não quero mais esse tipo de música no meu MP3, no meu computador, esse tipo de vídeo. Eu não quero mais, eu quero dar um basta. Vai lá comigo, Jesus, segura na minha mão, me traz para cima. Eu estou no fundo do poço, eu não quero ficar no fundo do poço. Eu não quero ser uma pessoa que busca só milagre, 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 encontro, encontro, e que não muda de vida. Muda a minha vida, muda a minha história, muda as minhas conversas, os meus assuntos. Muda, Senhor. Desce, desce comigo, segura na minha mão, me ajuda, me ajuda, me dê uma chance, me dê uma chance de ser santo, me dê uma chance de ser santo. Eu quero ser santo, diga para Ele: me dê uma chance de ser santo. Eu quero ser santo. Vá colocando-se de pé, erga o seu braço e diga: Senhor, me dá uma chance. Eu quero ser santo. Senhor, me cura do pecado, do veneno do pecado, da maldade do pecado. Livra-me do mal, livra-me da tentação, livra-me da queda. Vai dizendo para Ele: eu quero ouvir a sua voz. Senhor, como aquele agricultor pediu ao Senhor que é dono da vinha, essa palavra dessa figueira plantada nessa vinha, Senhor, o Senhor estava dizendo diretamente para Israel. O Senhor já tinha falado 3 anos, já tinha feito sinais, milagres, prodígios, curas. O Senhor tinha ensinado aquele povo com autoridade, e eles não estavam produzindo frutos. E foi pedido mais um ano para ser adubado. Senhor, eu não sei quantos encontros eu já preguei, eu não sei quantas pregações eu já escutei, eu não sei em quantos lugares eu já fui, eu não sei quantas vezes eu já ouvi o Evangelho, a Santa Missa, eu já perdi a conta. Mas hoje eu quero mudar de vida. Hoje eu não quero deixar para amanhã. Aquele povo ouviu 3 anos e o Senhor foi duro com eles. O Senhor queria cortar aquela figueira e jogá-la fora e queimá-la. Mas uma chance foi dada, e eu sei que o Senhor está me dando uma chance. Erga os seus braços e não espera, meu irmão, o próximo encontro. Não espera o próximo encontro de cura e libertação. Não espera o próximo encontro na sua diocese. Não espera a próxima missa. Não espera o próximo grupo de oração. Não é agora. Diga para Ele: eu quero, Senhor, romper com o pecado, romper com a maldade, romper com tudo aquilo que pode me levar à morte eterna, aquilo que pode me levar ao inferno. Eu sei que eu sou do céu. Vai dizendo para Ele: eu sei que eu sou do alto, eu não sou dessa terra, eu não sou desse mundo. Livra-me do mal, Senhor, livra-me da tentação. Desce comigo na minha miséria, vai comigo nesse lugar, nesse monturo onde eu me encontro, nesse meio desse lixo, e me restaura, e me resgata, e me renova. Vai pedindo agora: vem, Senhor, vem, Senhor, vem como o Senhor desceu para libertar o povo da escravidão no Egito. Vem, Senhor, como o Senhor desceu no ventre da Virgem Maria e lá se encarnou, para salvar a minha vida e a humanidade. Vem, Senhor, como o Senhor está vindo nessa palavra, como o Senhor virá na Eucaristia daqui a pouco. Vem, Senhor, vem na minha vida agora. Eu quero ouvir a sua voz. Vem, me toca, grita para Ele, muda a minha vida. Diga para Ele: eu não quero mais, Senhor. Eu não quero deixar para o próximo encontro, porque eu não sei se eu vou ter uma chance igual a essa. Eu não quero deixar para a próxima
a missa, porque eu não sei se eu terei uma chance igual a essa. Eu não quero deixar para o próximo grupo de oração, para a reunião da minha pastoral, porque eu não sei se eu terei uma nova chance igual a essa. Entra na minha vida, Senhor, transforma a minha vida, Senhor, renova a minha vida, Senhor. Eu preciso. Erga bem alto os seus braços e fala: Senhor, dá-me o teu Espírito Santo. Peça agora, eu quero ouvir a sua voz. Aqueles que querem mudar de vida, peça. Espírito Santo, vem. Espírito Santo, vem. Espírito Santo, vem. Vem, Espírito Santo, vem sobre a minha vida. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. E solta a sua voz agora, na linguagem do Espírito. Fecha os seus olhos e sinta a grande libertação que está acontecendo agora. Jesus está descendo com você no seu inferno, na sua derrota, no seu pecado. E Ele está dizendo: eu te dou mais um ano para você produzir frutos de santidade. Eu estou adubando com o meu Espírito essa terra seca, essa terra acomodada. Eu estou dando o meu Espírito, e eu estou dando esse ano, esse tempo, esse Kairos, esse tempo da graça, esse tempo da paciência, porque eu te amo, eu sou o teu Deus, e eu não quero perder você. Eu estou te dando esse tempo, esse ano, para que produzais frutos de santidade, para que o mundo veja e creia que o Evangelho anunciado é possível de transformar os corações. Eu sou o Senhor vosso Deus, que te dou esse tempo antes da minha vida gloriosa, e eu cobrarei os frutos de santidade. Eis-me aqui, Senhor. É agora, é hoje, é para valer. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. E agradeça a Ele, diga: obrigado, meu Deus. Quero ouvir bem forte um grande louvor. Diga para Ele: obrigado, meu Deus. Obrigado pela tua libertação, minha vida. Diga: obrigado. Obrigado pela chance. Obrigado pela oportunidade. Obrigado porque eu creio, Jesus. A minha vida nunca mais será a mesma. Diga para Ele: eu creio, eu creio, eu creio. A minha vida nunca mais será a mesma. Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Cante bem forte: Jesus, Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. A palavra é Eclesiástico, capítulo 5. Eu quero que você caminhe com essa palavra o resto dessa quaresma.
Eclesiástico, capítulo 5, versículo 1. Não te apoies nas tuas riquezas, e não digas: bastam-me os meus recursos. Não deixes que tua força te leve a seguir as paixões do coração. Não digas: quem terá poder sobre mim? Ou quem me fará prestar contas das minhas ações? Pois Deus com certeza te punirá. Não digas: pequei, e que de mal me aconteceu? Pois o Altíssimo é um retribuidor paciente. Não percas o temor por causa do perdão acrescentado, pecado a pecado. Não digas: a misericórdia do Senhor é grande, Ele se compadecerá da multidão dos meus pecados. Pois tanto a misericórdia como a ira dele chegam depressa, e a sua ira se abate sobre os pecadores. Não demores em voltar para o Senhor, e não adies de um dia para o outro, pois a sua ira vem de repente, e no dia da vingança serás arrebatado. Diga para o seu irmão: é hoje, não é amanhã. Não é amanhã. É hoje, É hoje. não é amanhã. É agora a hora da decisão. A hora da decisão. Pergunta para ele: você tomou a decisão? Quem está de pé, cuide-se para não cair. Chega para o seu irmão assim, segurando na mão dele, para nós terminarmos. Eu sei que quem te trouxe aqui foi o Senhor. Eu sei que quem nos trouxe aqui foi o Senhor. E Ele não quer que nenhum de nós nos percamos. Ele te trouxe aqui para que você volte proclamando a vida nova que Ele te deu. Cuidado para não cair. Cuidado com a morte eterna. É tempo de conversão, porque a ira do Senhor virá tão depressa quanto a sua misericórdia. Agora balança a mão dele e diga: eu libero essa palavra sobre a sua vida. Balança mais forte a mão dele: eu libero essa palavra sobre a sua vida. Mais forte, diga para ele: eu libero essa palavra sobre a sua vida. Aguenta firme, meu filho. Aguenta firme, minha filha. Jesus está voltando. Aguenta firme. Ele virá e Ele arrebatará a sua igreja. Ele virá. Ensina-nos a orar, Senhor, para nós permanecermos de pé. CançãoNovaPlay.com. Assine já!